Bem. Muito bem, iniciamos a gravação, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo também pelo Facebook e esta é a lição de número 2 da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Todos quantos amam a Palavra de Deus, sejam bem-vindos dos 4 quadrantes desta terra, são bem-vindos para estudar a santa, inerrante, infalível Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Diogo Ros, e este é o projeto EBD Online, uma iniciativa da Assembleia de Deus de Coxilha e Vila Lângaro, atendendo as nossas congregações em Arvinha e São Miguel do Parador. E por estarmos na internet, evidentemente, nós estamos dispondo esse estudo para todos quantos de fala portuguesa estão tendo acesso a esta programação. Sejam todos bem-vindos, deixe seus comentários no rodapé desta live. É um prazer tê-los aqui conosco, ela que também estará depois disponível no YouTube. Então, meus amados, não foi nada programado, como eu dizia antes, mas estamos aqui colocando à disposição, tanto no YouTube quanto no Facebook, a nossa lição, para que você, estudante da Palavra de Deus, tenha acesso por todo o final de semana, no conforto de sua casa, venha estudar conosco este maravilhoso ensino. Nós vamos ter aqui investigação no hebraico bíblico e também o comentário desta lição. Muito bem, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Vamos descendo aqui na nossa lição, e o texto áureo está em Provérbios, capítulo 19, e verso 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Olha que coisa linda. A verdade prática, os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Porque está sendo dito isso na verdade prática, porque foi um mau conselho que fez o reino de Israel ser dividido, surgindo então o reino do norte e reino do sul. Lamentavelmente por um mau conselho. Muito bem, Josias Vargas colocando aqui satisfação em ouvi-lo. Um abraço, Josias, lá de São João Boa Vista, em Santa Catarina. Vamos adiante, sejam bem-vindos. Compartilhe essa live para que outros mais tenham acesso a ela. O texto da leitura bíblica é 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 ao 10. Vamos fazer leitura. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes disse: ide-vos até o 3º dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo:
Se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondemos a este povo, que falou dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram dizendo, assim falarás a este povo que te falou dizendo, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós, assim lhes falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo tornará seu senhor a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vê aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Olha só o que fez Jeroboão. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Meu Deus do céu, que lástima o que aconteceu, o que fez ali Jeroboão. Vamos então, queridos, para o comentário. Após a morte de Salomão, em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono, conforme 1 Reis, capítulo 11, versículo 43. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em 2 partes. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. Eu faço uma pausa aqui já nessa introdução para comentar com vocês que, assim como Roboão, ele tomou uma péssima decisão, ouvindo o conselho dos mais jovens. Não que jovem não saiba aconselhar. Os jovens são rápidos, são inteligentes, têm energia, têm força, mas os anciões, as pessoas mais experientes, elas acumulam ao longo da sua vida os seus erros, as suas falhas, e isso gera experiência. E se Roboão tivesse se aconselhado com os mais velhos, não teria havido a divisão que houve no reino de Israel. No entanto, aquela divisão, ela trouxe sérias consequências também espirituais para a nação. Por que digo espiritual? Porque quando o reino de Israel estava sob o comando do rei Salomão, todas as tribos adoravam ao Deus dos hebreus, ao Deus de Israel. É verdade que Salomão apartou-se também em um dado momento dos caminhos do Senhor.
Mas a divisão foi pior ainda. Fez com que o reino do norte, que levou o mesmo nome, que era Israel, por comando de Jeroboão, filho de Nebate, tornou-se mais ímpio ainda que já era. Abraço ao Daniel Braga e Baldo, que também está nessa live. Deus te abençoe, Daniel. É prazer falar e ter você aqui conosco. Então, queridos, isso foi uma gravidade terrível que aconteceu na nação de Israel. Eu preciso colocar aqui para você, quero compartilhar uma anotação aqui contigo, tá? Com vocês que estão aqui comigo nessa live. Então, meus amados, vejam bem, o reino, quando ele era o reino de Israel, tá? Ele teve 3 reis que reinaram sobre todos os termos de Israel. Saul, Davi e Salomão reinaram sobre todas as 12 tribos. Cada um reinou 40 anos. A soma de 40 de Saul, 40 de Davi, 40 de Salomão, somou 120 anos, mesmo tempo de vida que viveu o Moisés, tá? Moisés viveu 120 anos e Israel teve, sob a liderança de Saul, Davi e Salomão, 120 anos de reinado. O detalhe, meus amados, é que com a morte de Salomão, o reino fora dividido entre reino do norte e reino do sul, tá? O reino do norte, cujo nome mantinha-se Reino de Israel. Olha só, ele teve ao todo 19 reis. Todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Olha só, todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, fizeram maldades, tá? Todos os 19 reis. Ao passo, queridos, que o reino do sul, Judá, o reino do sul, Judá, depois eu explico melhor no mapa, teve 20 reis, 20 reis. Dos 20 reis, somente 9 fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, mas 6 deles tiveram destaque. 6 reis, tá? Fizeram o que era reto, o que era bom aos olhos do Senhor. Eram eles os reis Asa, o rei Joás, o rei Jotão, o rei Josias, o rei Josafá e Ezequias. Esses fizeram o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Então é muito importante você entender o livro de 1 Reis, capítulo 12, porque foi ali que houve a divisão do reino. Então, nesse período da história, você tem que entender que o reino do sul se chamou Judá, porque Judá era a maior tribo no sul. E o reino de Israel, então, ficou o mesmo nome, encabeçada pela tribo de Efraim, comandando as 10 tribos do norte. Josias Portela de Santo Augusto, meu amigão, que bom ter você conosco nesta live. As principais causas da cisão. Olha só, a carga pesada de Salomão,
devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em parte pela paz. Nós já vimos na aula passada que o nome de Salomão em hebraico é Shlomo e é uma variante da palavra Shalom, que em hebraico quer dizer paz, tá? Então, é por isso que o significado de Salomão do seu nome é pacífico. Não obstante, o Eterno, nosso Elohim, nosso Deus, cumpriu isso na vida de Salomão, a ponto de que o seu reino fora de paz. Davi fez muitas guerras, e fazendo guerras, fez com que a sua descendência, a saber, Salomão, não tivesse tantos adversários, ou nenhum. Por conta disso, Salomão reinou em paz. Abraço ao Leonardo Seixas de Candelária. Deus te abençoe, meu amigão. Seu reinado em parte pela paz. Marcado pela paz, seu trabalho era proteger, ampliar e conseguiu ampliar o Estado e conservá-lo uno. Salomão tinha os seus defeitos. Na verdade, as mulheres, tantas que ele tinha, persuadiram ele, mulheres pagãs, mulheres gentílicas, mulheres de outras nações, as muitas mulheres que Salomão tinha, fizeram com que a sua vida moral fosse desestabilizada. Mulheres que eram moabitas, amonitas, que serviam a Camus, que serviam a Moloque, que serviam a outros deuses, fizeram com que Salomão edificasse templos a esses deuses, e isso enfraqueceu Salomão espiritualmente e trouxe grandes desastres para o seu governo. Mas uma coisa nós temos que elogiar Salomão. Salomão ampliou o Estado de Israel como nenhum outro fizera até então, a saber, Saul e também Davi, seu pai. Então, Salomão teve este privilégio deixado por Davi, seu pai, de não ter inimigos para guerrear. O principal inimigo de Salomão foi a questão, digamos assim, ele se envaideceu pelo poderio do seu governo e aceitou muitas esposas em acordos diplomáticos. A Bíblia dirá que Salomão chegou a ter 1000 mulheres. E aí você se pergunta, como assim, pastor Diogo? É porque na época haviam acordos diplomáticos e reis de outras nações davam suas filhas de presente em casamento ao rei Salomão, para que houvesse acordos, alianças políticas entre eles. Então, desta maneira, Salomão construiu um harém muito grande de mulheres, e isso não lhe foi bom, porque essas mulheres paganizaram espiritualmente o reino de Israel. Muito bem. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos. Arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram o seu governo, conforme 1 Reis 5, do 3 ao 5. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Meus amados, Salomão, e eu vou compartilhar aqui um quadro branco para facilitar a nossa aula. Salomão, então,
ele foi um grande construtor, como nós já sabemos. Nós sabemos que ele foi um grande construtor, tá? E Salomão, então, ele ficou 7 anos na construção do templo do Beit Hamikdash, que é o templo sagrado. Levou 7 anos e 183 mil trabalhadores trabalharam na construção do templo. Homens que talhavam pedras na montanha, carregavam, e outros supervisores nesta obra. Então, ainda mais a Casa do Líbano, que era a casa do tesouro de Salomão, também foi construída. Então, houve um total, queridos, de 20 anos de obras. 20 anos de obras feitas por Salomão. Foi um grande construtor, tá? Porém, queridos, os impostos cobrados por Salomão custava muito caro manter todo o glamour do seu governo. As 1000 mulheres lhe geravam certo custo, toda a pompa do seu reinado, as muitas construções que ele empreendia, as suas navegações, a construção de barcos, de maneira que das 12 tribos de Israel, uma delas trabalhava de graça 1 mês para pagar impostos, tá? Pagar impostos, de maneira que cada tribo trabalhava 1 mês, trabalhava 1 mês só para pagar imposto. Então, veja quanto onerava isso, quanto custava caro para as tribos de Israel. Há quem diga que no Brasil hoje se trabalha muito mais de que 1 mês só para pagar impostos. Mas não vamos deixar isso aí para... Talvez especialistas possam comentar melhor sobre esse tema. Então, o governo de Salomão era muito caro no quesito imposto, tá? Vamos aqui seguir no nosso comentário. Espera aqui, acho que não foi compartilhado. Isto. Aqui vamos colocar a lanterninha aqui para facilitar. A divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte de sua corte, quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, mas, ao contrário, seguindo o conselho dos jovens, e não dos anciões, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o Reino do Norte. Vamos ver aqui no texto hebraico, depois eu mostro no mapa para você como é que ficou esse negócio. Então aqui eu tenho o texto hebraico original, eu vou diminuir a minha imagem para que
tenhamos acesso ao texto no seu original. Agora você está com o texto aí na sua tela, o texto em hebraico, tá? E aqui nós temos 1 Reis, capítulo 12, e versículo de número 13. 1 Reis, capítulo 12, e versículo de número 13. Então, temos assim escrito. Temos assim escrito. Só um pouquinho. Temos assim escrito. Olha só. Vaya'am Hamelech et Ha'am Kasha. Vayazov et Atzat. Hazekenim Asher Yazuhu. Então, e respondeu Hamelech, o rei, ao povo. Kasha respondeu de forma dura. Aqui na palavra Kasha, nós temos a expressão dura. Estou colocando uma seta aqui para você ver essa expressão. Kasha, de forma dura. De forma dura. Quer dizer, estúpida, grosseira. Vayazov. Ou seja, e abandonou et atzat, o conselho Hazekenim, o conselho dos velhos. Algumas traduções dão como anciões, embora essa palavra aqui ela queira dizer velhos, porque nós sabemos que com os mais velhos reside a experiência da vida, tá? Então vamos aqui para o versículo 14. Ele abandonou, vai edaber eleihem ka'atzat hailadim lemor avi richebit. Ou seja, e falou a eles como conselho dos meninos, Hayaladim. Aqui nós temos a palavra meninos, tá? Muitas vezes é traduzido, gente, na Bíblia por jovens, tá? É traduzido por jovens, mas nós não temos a palavra no hebraico aqui, jovens. Nós temos a palavra meninos, Hayeladim. Então ele se aconselhou, não era nem jovem, eram os adolescentes. Lemor avi, dizendo, o meu pai, avi meu pai, richebit, fez pesada. Aqui nós temos a raiz do verbo kavod. Olha só o kavod aqui do hebraico, quer dizer honra, pesado. Porque a glória de Deus, ela pesa, tá? Apesar da glória, então aqui nós temos richebit, quer dizer, e fez pesada, et ulehem. Aqui nós temos ulehem, a vossa carga. A vossa carga. Va'ani Yosif, olha o que ele disse, e eu acrescentarei, Yosif, isso aqui é a mesma coisa que Yosef, que é o nome de José, acrescentar, eu acrescentarei al ulehem, avi, acrescentei a carga do meu pai, Isar, o meu pai castigou etchem, a vós, Bachotim, com açoites, Va'ani, e eu, Ayaser, castigarei, Etchem, Ba'kerabim. Ba'kerabim é escorpiões. Escorpiões. Meu Deus do céu, olha o que ele disse. Ele está dizendo assim, eu serei tão mais pesado que foi o meu pai. Meu pai açoitou vocês com açoites. Eu, todavia,
com escorpiões. Olha o versículo de número 15. Velou chamar. Ou seja, e não escutou, aqui está o verbo chamar, escutar. Hamelech el Ha'am. E não escutou o rei ao povo. Não escutou o rei ao povo, mas foi escutar o conselho dos mais novos. E isso trouxe uma divisão terrível no reino de Israel, meus amados. Então aqui nós temos que ele não escutou o conselho dos velhos, escutou dos meninos. Meu Deus do céu. Vamos adiante aqui na nossa lição. Os erros de Roboão. A repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciões e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total desprezo para exercer a posição em que estava. O conselho, vamos adiante, o conselho dos anciões dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Queridos, prestai atenção nisso. Desacelerar. A paciência. Eu estava na EBO em Marau esta semana e eu ministrava ali sobre o sacerdote. E diz a tradição talmúdica que o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, quando subia no altar, ele tinha que subir pé por pé, não é passo a passo, é pé por pé. Bota um pé, tá? Depois coloca o outro. Vagarosamente. Significa que Deus não é apressado como o homem é apressado. A gente está vivendo numa sociedade pós-moderna que o dinamismo parece ser a bandeira de muitos. O aceleramento. Mas acelerando expõe muito os nossos erros. Então, muitas vezes é melhor ir devagar e errar menos. Aconteceu aqui que o aceleramento de Salomão impôs uma pesada carga tributária, fazendo com que os impostos fossem cobrados de uma forma muito pesada. Ele deveria ter diminuído a aceleração de expansão do seu governo e diminuído a carga tributária. Assim, ele evitaria a ruptura do reino, a divisão. Eu vou mostrar aqui para vocês agora um mapa que vai nos facilitar o que estamos aqui tentando mostrar. Então veja bem, queridos, aqui nós temos o reino de Israel quando era governado por todas as tribos, tá? Por todas as tribos. Aqui estão as 12 tribos de Israel espalhadas pelos termos de Israel, tá? Aconteceu, queridos, que a divisão fez exatamente isso aqui. Eu vou construir aqui, ó, uma linha vermelha, rasgando no meio o reino de Israel. Deve estar aparecendo aí na tua tela, tá? Esta linha vermelha. Então, aqui em cima, tá? Aqui em cima, o reino do norte passou ou continuou se chamando Israel, e o reino do sul, aqui embaixo, passou a se chamar Judá, porque a maior tribo era a tribo de Yehudá.
E a segunda tribo era Beniamim, as duas tribos que ficaram mais ao sul, tá? Então houve esta ruptura. Agora, o que fez Jeroboão, filho de Nebate? Quem que era Jeroboão, queridos? Então aqui nós temos o reino do sul, tá? E aqui o reino do norte. O que fez Jeroboão? O que fez Jeroboão? Vou colocar aqui um texto aqui na tela. Jeroboão, ele foi o rei que fez Israel pecar. Ele construiu, queridos, vou colocar um marcador, acho que é aqui. Ele sabia que o povo, ele vinha a Jerusalém a fim de adorar ao Deus dos hebreus. Mas Jeroboão, filho de Nebate, que era, na verdade, um líder da classe trabalhadora de Israel, um líder, digamos, se fosse hoje, seria um líder sindical, se é que eu posso usar essa expressão, ele, querendo que Roboão aliviasse a carga tributária, mas Roboão não fez isso, porque seguiu o conselho dos mais novos. Então, Jeroboão, com medo de perder a liderança no norte, aqui em Israel, tá? Ele construiu um templo, ao bezerro de ouro em Betel. Eu estou fazendo aqui uma bolinha vermelha que deve estar aparecendo aí na tua tela. E mais ao norte, em Dan, ele fez outro templo ao bezerro de ouro, tá? Vamos identificar isso aqui com as flechinhas. Então, ele fez um templo ao bezerro de ouro em Dan, outro templo ao bezerro de ouro em Betel. E disse para o povo de Israel no norte: Israel, aqui estão os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ou seja, ele mentiu. E Jeroboão, filho de Nebate, ele colocou pessoas de qualquer raça, de qualquer etnia, que não tinham a chamada divina, como os levitas tinham, como os descendentes de Arão tinham, para oficiar o sacerdote. Ele colocou qualquer gente, qualquer um, até a Malequita ele empregou no cargo sacerdotal, coisa que a Bíblia não permitia. Ademais, esses templos são aos bezerros de ouro, então é um paganismo. Ele criou, Jeroboão, no norte, um calendário que operava em sincronia com o calendário das festas bíblicas que acontecia aqui em Jerusalém, no sul, para que o povo do norte, Israel, não viesse a Jerusalém nas festas de Pessach, de Páscoa, de Sukkot, dos tabernáculos, e na festa de Shavuot, a festa do Pentecostes. Então, desta maneira, Jeroboão paganizou mais o norte, Israel, criando um calendário religioso pagão, um culto aos bezerros de ouro, obviamente pagão, e colocando pessoas que não eram levitas, porque os levitas não iriam aceitar um cargo desses, a um culto pagão. Então, por este motivo, meus amados, por este motivo, a Bíblia dirá que Jeroboão foi o rei que fez pecar Israel. Ele depois de morto, de muitos anos morto ainda, a Bíblia vai continuar falando mal de Jeroboão. Agora, aqui no sul, deixa eu apagar isso aqui para não confundir, aqui no sul, em Judá, a Bíblia diz que Deus deixou a tribo de Judá e Benjamim para Roboão, por causa do amor que Deus tinha pelo seu servo Davi. Olha como Deus é fiel nas promessas. Davi está morto faz tempo e Deus está dizendo: eu tenho aliança com Davi. Então, mesmo depois da nossa morte, Deus continuará sendo fiel e cumprindo na nossa descendência as coisas que Ele falou a nosso respeito. É preciso colocar aqui em nota de rodapé
que Deus está preservando a tribo de Judá, porque dela virá o Messias, a saber, o Senhor Jesus, como de fato veio. Vamos voltar aqui para a nossa tela e continuar na nossa lição. Voltamos aqui. Então, Jeroboão, primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu o seu trono em Siquém. Depois tornou-se lá na frente Samaria. Não que Siquém se tornasse Samaria, deixa eu explicar. Siquém foi a primeira capital do norte. Depois a capital foi transferida para Samaria. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse. Abraço Cássio, que está na live, Elisângela, Roque, Deus abençoe vocês. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração aos bezerros, coisa que eu explicava antes, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. Eu expliquei antes. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. Consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outrem, conforme Isaías 42, verso 8. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus. E a maldição, como diz Deuteronômio capítulo 11 e versículo 26 em diante. Tá? Então, isso fez muito mal a o Roboão que se aconselhou mal, o Jeroboão que fez pior ainda, então se para a nação de Israel. Essa Israel do norte, que mais à frente, no ano 722 a.C., foi levada, aqui como nós estamos na sincronia, na cronologia do tempo, ela será levada, né? Claro, nos dias de hoje ela já foi levada, em 722 a.C., por Sargão II, foi levada para o cativeiro em Nínive, na Síria. E a nação de Israel durou mais tempo, sendo levada em cativeiro no ano 605, 598 e 589 por Nabucodonosor, ou seja, Navruhadnezzar, o rei da Babilônia. Então, Israel e Judá sofreram consequências terríveis. Primeiro, por Salomão ter apartado-se do caminho do Senhor em um período da sua vida. Depois de sua morte, por Roboão ter seguido o conselho dos meninos e não dos mais velhos, feito um mal maior. Jeroboão poderia ter servido ao Senhor, mas não o serviu. Erigiu templos em Dan, em Betel, ao bezerro de ouro. Vamos à conclusão. Vamos à conclusão. Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Olha só, viu? Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir,
mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. O problema, então, de Roboão foi a vaidade pessoal, o egoísmo. Faltou-lhe humildade, tá? Para reconhecer que ele precisava do conselho dos mais velhos. Quis ele saber mais que os anciões. Movido por uma insensatez, o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. O crente, por sua vez, cabe a nós esta lição de sempre termos conselheiros maduros, sempre agirmos em conexão com o Espírito Santo de Deus. Pagaremos caro por sermos guiados pela nossa vaidade pessoal, pelo nosso egoísmo. Deus cobra a conta. A justiça divina vem sobre as nossas vaidades pessoais. E veio a justiça sobre Jeroboão, e veio a justiça de Deus sobre Roboão. Não hajamos, pois, movidos pelo nosso bel prazer, mas busquemos a direção do Espírito Santo e de sábios conselhos de pessoas maduras, e assim erraremos muito menos na nossa vida. Deus abençoe você, obrigado por ficar até aqui conosco nesse estudo. Eu aguardo você para a próxima semana, onde falaremos sobre a lição de número 3, Acabe e o profeta Eliahu, ou seja, Elias. Não perca esta lição da próxima semana. Obrigado por ficar até aqui comigo. Não esqueça, na próxima segunda teremos aqui uma live às 20 horas e eu vou iniciar um estudo gratuito, até porque uma live, obviamente, será oportunizado a todos quantos acessarem a página Diogo Rosa aqui no perfil do Facebook, sobre o profeta Joel. Vamos fazer comentários, análise do texto do profeta Joel, direto do hebraico, o seu contexto geopolítico, histórico e cultural da época do profeta Joel. Vamos iniciar uma sequência de estudos sobre os profetas menores, gratuito, a partir desta segunda-feira. Não perca, às 20 horas eu estarei divulgando aqui no Facebook. Em troca, caso você queira abençoar a ampliação do templo da Assembleia de Deus em Coxilha e salão social, melhorias que estamos fazendo, você pode ofertar cimento, areia, brita, enfim, materiais de construção, tijolos, aquilo que você sentir. Eu estarei disponibilizando a conta, o Pix, para você ofertar. O curso é gratuito, mas quem sentir de ajudar a obra de Deus em Coxilha, onde estamos ali com uma grande obra para o nosso Deus, eu aceito a sua ajuda, a sua oferta. Deus abençoe, muito obrigado por estar até aqui conosco e que a paz de Deus esteja com todos vocês. Bom, queridos, fique com Deus, um abraço a todos, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.